Uma coisa que me preocupa demais ultimamente são os adolescentes. Hoje o nosso tema é adolescentes. Porque hoje o que a gente mais vê é adolescentes com depressão, sabe? Adolescentes tristes, num cantinho, não quer conversar com ninguém, quer ficar no quarto deles lá sozinhos, no celular, né? E aí, muitos pais veem isso normal, assim, porque tá lá no quarto, tá no celular, tá tranquilo lá. Então eles pensam assim, melhor lá do que na rua, né, fazendo bagunça, dando trabalho. Então lá tá no quarto, tá de boa, tá dentro de casa. Então não tem o que a gente ficar preocupando muito. Só que esse mundinho deles lá que eles escolheram, isso acaba com eles. Estão acabando com eles. Porque eles não estão lá à toa, não. Eles não estão lá só porque gosta de ficar lá, não. Eles estão lá porque ele desiludiu lá fora, das coisas lá de fora. Eles perderam a vontade de estar conversando com os pais, eles já perderam a vontade de estar com amigos, sabe, conversando, saindo, indo tomar um sorvete, indo sentar, né, num lugar para bater papo, ir para o beira do rio, um piquenique, perdeu essa graça. A vontade dele é ficar lá no cantinho dele, ele e ele mesmo. E isso tá levando os adolescentes à perdição, sabe? De repente você vê um adolescente querendo se matar e você fala assim, mas por quê? Não tem motivo para isso. O que aconteceu que ele tá querendo fazer isso? Sabe, lá em casa a gente dá de tudo. Mas uma coisa você não dá: carinho e atenção. Não que você vai ficar o dia inteiro dando carinho e atenção, que também nem tem como, né? Você trabalha. Você tem que agariar os meios, né? Para casa. Então não tem como você ficar ali paparicando filho. O que eu falo é o carinho, assim, de atenção, de saber o que está acontecendo com ele, o porquê que tá assim. Mas isso a gente tem que começar aí no início. Quando viu que está começando a ficar diferente, você já procura saber o que está acontecendo. Porque depois eles não vão querer te contar mais nada. Você não preocupou comigo antes, agora vem preocupar? Agora pode deixar, sabe? Então é melhor preocupar no inicinho. Antes de começar essas coisas seria bom. Mas muitas vezes os pais também não estão tendo esse tempo, não estão tirando esse tempo. E quando tem, não vai ficar lá aconselhando filho, brincando com o filho, né? Você quer tirar para você, você quer fazer alguma coisa que te agrada também, né? E aí o tempo vai passando. E os filhos, muitas vezes, eles saem de casa para poder ir para a casa de um amigo e lá ele fica o dia todo, à noite. E tem pais que não preocupam, não. E só que preocupar onde que tá? Foi pra casa de fulano. Então tá bom, tá lá na casa de fulano. De boa. Aí não preocupa não. Aí vai fazer outras coisas, vai viver a vida deles lá. Só que tem adolescentes que eles chegam lá no meio dos amigos e tem amigos deles que os pais preocupam. Eles estão ali, mas não estão todas as vezes ali. É lá uma vez eles vão. E aí, de repente, o pai liga, ou a mãe, liga e fala assim, filho, vem para casa, nós estamos te esperando. Vem ficar um pouco com a gente trabalhou a semana toda, agora a gente quer ficar um pouco com você também. Aí, o seu filho, que às vezes tá lá e tá em todas as reuniões e vai em todos os lugares, ele começa a perceber e fala assim, engraçado, o pai de fulano sempre pergunta por ele. Sempre fala assim, oi filho, vem, tá. E o meu nunca pergunta. O meu nunca pergunta onde que eu tô, que hora que eu vou embora. Mas o que acontece? No pensamento do pai, que não pergunta, ou da mãe, quando eu falo pai e mãe, eu mesmo. O pensamento dele é assim, meu filho tá bem,
sabe? Ele tá junto com os amigos, ele tá fazendo as coisas que ele gosta. Então não precisa ficar lá no pé perguntando. Só que você deve ficar perguntando sim, sabe? Você tem que ir, você tem que perguntar, você tem que disfarçar e ir lá para ver se realmente tá lá. Ver o que tá fazendo realmente, se é lá só batendo papo, se é só tomando um sorvete, se é só assistindo um filme sadio. Você tem que estar por dentro dessas coisas. Porque se você não estiver por dentro, quando você vir desconfiar que seu filho estiver no cantinho lá no quarto, não adianta mais você correr lá e chorar e se lastimar, seu filho entrar em depressão, não adianta mais. Ou às vezes não adianta você levar numa pessoa que, né, procurar um profissional da saúde. Mas é muito mais trabalhoso, né? Você esperar chegar a esse ponto para você se preocupar. O bom é preocupar enquanto o filho está com a cabeça no lugar ainda, entendeu? É saber aonde que vai, com quem está, é seu dever. Você não está pegando em pé, você não está sendo xereta, não. É seu dever, é sua obrigação de saber aonde seu filho vai, com quem ele vai, sabe? O que ele vai fazer. Aí você fala assim, não, meu filho tem que viver a vida dele. Tem que viver a vida dele sim. Mas os pais têm que saber que vida que ele tá levando. Entendeu? Você tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo com seu filho. Ou com sua filha. Por tudo, tudo. Você tem esse direito. Por mais que ele pode pensar que você não tem, não, você tem. É direito de pai. Foi você que colocou ele lá no mundo. Sabe? Foi você que gerou o filho. É você que alimenta. É você que dá de tudo. Você tem todo o direito de ir atrás do seu filho e saber onde que ele está. Você tem todo o direito de ligar e saber o que está acontecendo. Às vezes, seu filho tem até assim, fica com vergonha de você ficar ligando para ele, porque tem uns filhos que não gostam mesmo, não. Acha assim, parece que eu nem cresci. Parece que eu tô bebê ainda. Meu pai e minha mãe tá me vendo como um bebê. Eles ficam com vergonha dos coleguinhas. Mas só ele só sente essa vergonha, sabe quando? Quando ele não é acostumado já desde pequenininho os pais se preocupar com ele. Aí ele sente vergonha. Mas quando ele já está maior e você se preocupa, e você pode estar em qualquer lugar. Ele pode estar em qualquer lugar. Você pode ligar e ele responde no meio dos colegas, assim, pai, eu estou aqui com meus colegas fazendo isso, isso, isso. Preocupa não, daqui a um pouco eu estou em casa. Ele responde de boa, porque é o normal de um pai perguntar pelo filho. A nossa sociedade hoje, ela fala que isso é caretice, sabe? Que a gente não deve pegar no pé do filho assim. Só que nós tá vendo o resultado também, sabe? Dessas ideinhas. Nós tá vendo aí todo dia. Então, é nosso dever, sim, de ir atrás deles, de preocupar com eles, para ele se sentir amado, ele se sentir protegido, porque senão ele não sente, aí eles vão viver a vida deles lá como se não tivesse que dever satisfação para seu ninguém. E se algum dia eles achar uma pessoa e eles resolver casar, eles vão seguir com as mesmas ideias. Eu não tenho satisfação a dar para a pessoa que está do meu lado, não. Eu sei aonde eu ando, sei aonde eu piso, sabe? Então, bagunça um lar futuramente também. Porque quem é que vai viver num casamento que pergunta, fulano, onde você foi? Não te interessa, fulano, para quê? Você sabia onde que eu fui? Eu saí, eu fui, voltei, tô aqui, não tô? Então tá bom, tá resolvido. Tem casamento que resiste um trem desse. Então, você está preparando uma criança para ela ser um adulto futuro. Você não vai preparar uma criança para ela continuar sendo criança. Você prepara uma criança para ela ser adulta. Você prepara uma criança para ela ser uma pessoa que trabalha. Você prepara uma criança para ela ser uma pessoa que dá conta de si no futuro, porque futuramente você não existe mais. Ela tem que tomar as decisões dela. Mas se você não preparou ela antes, como que ela vai conseguir? Sabe? Ela vai quebrar a cara demais para conseguir alguma coisa. Então, prepara uma pessoa. Eu fico pensando assim, tem pessoas, tem pais, que eles acham tão bonitinho quando um menino assim de 10, 11 anos, vou falar 9 anos, chega e faz aquele biquinho. Mamãe, eu queria isso e a senhora não quis me dar.
Aí ela pega e fala assim, mas que gracinha do meu filho. Que gracinha. Menino com 10, 11 anos, chegar na mamãe, mamãe. Não, a pessoa tem que chegar e já conversar e falar direitinho o que ele quer. Não é bonitinho isso. Porque se você achar bonitinho, ele vai crescer, completar 15 anos, 20 anos e fazendo biquinho quando quer uma coisa. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que preparar a criança para ela ser um adulto, não ser criança. E muitas vezes a gente tem, por isso é que eu falo, você tem que saber onde vai, com quem está, o que está fazendo, é tudo. E isso começa desde berço. Se vai para a primeira escolinha que vai, a hora que chega, fala assim, e aí filho, o que aconteceu lá na sua escola? Ela vai aprender a te contar. Ela te conta tudo, aí você acha bom e tal. Aí depois no outro dia vai de novo, e aí filho, o que aconteceu? Como que foi hoje? Tal. Sentar e dar atenção e ouvir. Ela vai te contar. Então ela vai criar aquele hábito de te contar as coisas que acontecem com ela. E ela vai crescer, e a hora que você tiver uma adolescência, você pode sentar com ela de boa e abraçar e falar, e aí, filha, o que aconteceu? Ela te conta tudo e brinca, porque você se torna a melhor amiga. E o pai se torna o melhor amigo do filho. Mas isso ele plantou desde o berço. Agora não vai fazer pergunta para sua filha, quando ela está com 14, 15 anos, o que está acontecendo, se nunca você fez quando ela era pequenininha. Não vai não, porque ela não vai te contar. Ela prefere contar para qualquer amiguinha dela lá, mas para você ela não te conta. Então, se você quer ter isso, ter esse vínculo com seu filho, para saber o que realmente está acontecendo com ele, faça isso desde de pequenininho, sabe? Porque você vai ter uma alegria tão grande quando você tiver uma moça ou um rapaz dentro da sua casa e eles chegarem e falarem assim, pai, você deve ver que aconteceu isso e isso. A gente tá em tal lugar, aconteceu isso. Você vibrar junto com seu filho. Ou então ele até conta alguma coisa que aconteceu lá e você pode aconselhar ele. Que ele conta um episódio que aconteceu, às vezes, sério lá com os colegas. Assim, pai, aconteceu isso e isso. Ou a filha chega na mãe, mãe, você não é de ver que a minha colega fez isso e isso? É o prato cheio para você sentar e falar assim, pois é, meu filho. É por isso que a mamãe preocupa com você, sabe? É por isso, filho, que eu preocupo com você. Porque eu não quero que um dia aconteça uma coisa dessa com meu filho. Eu amo meu filho, sabe? Eu não quero que aconteça nada de ruim com ele. Por isso é que eu fico, de vez em quando eu te pergunto, você tá num lugar, eu pergunto, com quem você tá saindo. É essas minhas preocupações. Não é que eu tô grudando no seu pé, assim, querendo ser aquele pai ranzinza, mãe ranzinza, não. É porque a gente te ama. E a gente quer saber o que você tá fazendo, sabe? E o que tá acontecendo. Porque senão vai que tá acontecendo um trem desse aí, igual o pai dessa criança, desse jovem, dessa moça, não tá sabendo que tá acontecendo esse tipo de coisa. Porque vai que ela também não conta. Mas você tá sabendo e você viu o quanto isso é ruim, sabe? É feio e é ruim para a vida dele ou para a vida dela, entendeu? Você tem aquele vínculo para você saber o que está acontecendo realmente com seu filho, porque você plantou e ele tem aquela confiança de te contar. Você entendeu? Então, aí eu tô falando isso para não acontecer a tal da depressão lá, do filho preferir ficar no quarto do que sair, contar com o colega e contar as coisas para os pais, se interagir na família, sabe? Antes de acontecer isso. Porque depois que acontece, fica tão ruim, tão difícil, sabe? E aí é hora de procurar ajuda. E o que me preocupou hoje é porque o que eu tô vendo hoje é isso. A maioria dos adolescentes com um problema, sabe? Com depressão. Já se viu um adolescente. Que problema tem um adolescente, gente? Não casou, não tá fazendo uma coisa assim, não tá enfrentando um emprego, sabe? Complicado. E tá com depressão. E tá tristinho no canto, não quer falar com ninguém, sabe? Então, se você tem essas pessoas assim, se você às vezes não teve esse cuidado antes e hoje você está aí com uma pessoa desse jeito na sua casa, o que eu quero te falar é que nós temos um método para ajudar você, sabe?
Um método muito simples, mas te ajuda, sabe? Ajuda você, o seu filho melhorar. Você tá com um rapaz ou uma mocinha desse jeito, nos procura, sabe? Nos procura. Tem um método bem simples que a gente usa com os adolescentes e com os jovens, com os adultos, não é só eles, é os adultos também. Tem um método muito simplesinho que a gente usa, é poucos dias, poucas sessões, e que a pessoa consegue sair desse buraquinho lá que eles enfiaram, entendeu? Eles conseguem. E às vezes você tá nessa situação e não tá sabendo como que faz. Tá querendo levar seu filho num psiquiatra, num psicólogo, pode até levar também, que é bom, né? Mas se você quiser usar um método que a gente está usando e está dando certo muito para ajudar esses adolescentes, para ajudar esses jovens, para ajudar esses adultos a sair desse casulo que a pessoa se enfia, nos procure, tá? É simples e é rápido. Vou deixar meu telefone com você. Meu telefone é 62 98184 5493. Nos procure. Se já está acontecendo isso no seu lar, ou acontecendo isso com a sua amiga, na casa da sua amiga, ela vem te contar, você avisa para ela, passa esse recado para ela, sabe? Para a gente poder ajudar, tá bom? Um beijo, um abraço e fique com Deus.